educadora e pesquisadora da dança. Eu tenho a pele branca, cabelos e olhos castanhos. Eu estou usando um macacão preto com decote em V e um cardigan cinza claro. E gravo esse vídeo para vocês do Espaço Selene, que é o espaço sede do coletivo Selenitas, do qual eu faço parte, juntamente com a Daniela Zuliani e a Laura Jameli, e também da sala da minha casa. Atualmente eu moro na cidade de Sorocaba e tenho 28 anos. A minha história com a dança começou quando eu tinha 5 anos. Então, no ano de 1998, meu pai me matriculou numa escola de dança lá na cidade de Angatuba, interior de São Paulo, e eu conheci o balé clássico através da professora Márcia Moura. Então, durante toda a minha infância e pré-adolescência, eu cursei, participei dessas aulas e também fui direcionada a um exame da Royal Academy of Dance. Mas, em 2006, por aí, essa professora ela parou de ir para Angatuba ministrar aulas. Às vezes era ela, às vezes eu também acabei passando por outras professoras de balé. Mas o fato é que esse curso ele acabou e então, para dar continuidade nesses estudos, eu fui até o Estúdio de Dança Movimento, em Itapetininga, dirigido pelas professoras de balé Natália Helena e Priscila Espinola, e durante os anos de 2007 e 2008, dei continuidade então a esses estudos nesse espaço em Itapetininga. Ali eu também pude continuar a participar dos exames da Royal, até que no ano de 2009 eu ingressei o segundo ano do ensino médio e fui aprovada para o curso de técnico em administração de empresas pela ETEC Salles Gomes, lá em Tatuí. Então também acabei mudando o curso de dança para o Balé Teatro Fred Astaire, com a Marilene Romagnolo, Mirella Arena e Ana Cristina Machado. E ali no Balé Teatro Fred Astaire em Tatuí, eu resolvi expandir os meus estudos com dança, então eu passei a frequentar não só as aulas de balé clássico, mas também de jazz, de dança do ventre. E ali, como eu também já estava encaminhada para o terceiro colegial e já visando ingressar numa graduação em dança, eu passei também a participar de aulas de outras professoras como estagiária e pude em alguns momentos substituir a minha professora de balé em algumas turmas de anos anteriores, algumas turmas menores. Então eu comecei com uma experiência em docência, em estágio, já ali no Balé Teatro Fred Astaire. A dança, ao longo desses anos todos, de infância, pré-adolescência, adolescência, sempre me trouxe muito prazer, muita satisfação. Eu realmente gostava muito e tendo a oportunidade de aprimorar esse conhecimento e expandir, foi que eu optei, fiz a escolha pela graduação em dança. E mesmo porque, ao longo de toda essa experiência nas academias, escolas de dança que eu frequentei, eu sentia, por maior que fosse o prazer e esse contato da dança que me proporcionava um conhecimento sobre o meu corpo, um conhecimento sobre as capacidades ali expressivas do meu corpo, eu ainda sentia que faltava alguma coisa, porque todo o pensamento que envolvia a dança nesses espaços ainda era um pensamento tradicional, tecnicista e mecanicista. Então, eram propostas de dança que levavam muito em conta modelos exteriores, formas corporais, virtuoses que deveriam ser alcançadas. E isso acabava apontando para um tipo de dança, para um tipo de corpo muito específicos, muito restritos, muito limitados. E essa visão não era uma visão que me agradava. Então, no ano de 2011, quando eu ingressei no curso de dança pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo,
Eu considero que foi uma etapa da minha relação com a dança como um divisor de águas, porque a faculdade ela trouxe, né, tanto na modalidade bacharel como na licenciatura, uma expansão de tudo que eu compreendia como sendo a dança, tanto nas questões mais artísticas, né, voltadas para a prática artística, como também para a prática pedagógica. Então eu falo que foram inúmeras, né, as novidades e os aprendizados, mas eu acabo elencando 3 eixos estudados, aprofundados e desenvolvidos ali na graduação, que foram me direcionando para as trajetórias nas quais hoje eu me encontro ainda em construção. Uma delas é o fato de, na graduação em dança, eu ter conhecido as abordagens somáticas. Então, cada um dos professores trouxe, né, apresentava junto com a sua metodologia ali de ensino uma técnica, um método desse campo maior que se chama educação somática, que é um campo que compreende o corpo por meio da integralidade, então não tem uma divisão, o corpo, a mente, né, ele trabalha a partir dessa integralidade corporal e acaba proporcionando a esses estudos do movimento, e no meu caso, a dança, um saber que vai além do mero fazer, né, do mero executar, mas que envolve, que desenvolve, resgata toda uma sensibilidade por trás da elaboração, da investigação e da construção de movimentos. E a educação somática, ela preencheu todas as disciplinas, tanto voltadas às pedagogias de dança, como também às práticas artísticas. Então, ter conhecido esse campo e ter tido a possibilidade de ir entendendo, né, as possibilidades ali de interface entre as áreas foi algo que acabou revolucionando o pensamento que eu vinha tendo sobre a dança. E tão importante quanto, né, ter conhecido a educação somática foram também as minhas disciplinas voltadas à licenciatura. Então, um grande marco, né, foi ter tido aulas com a professora doutora Ana Maria Rodrigues Costas, na verdade, e ter tido a experiência de aprofundar nas abordagens pedagógicas, tendo a possibilidade, inclusive, de desenvolver ferramentas que tornassem a dança possível para todos os corpos, né? Todas as singularidades, e não só restritos a um público específico, que era aquilo que eu tinha herdado, né? O pensamento das academias de dança que eu frequentei na infância e adolescência. E quando eu falo que a faculdade foi um divisor de águas, foi porque eu tive a oportunidade de conhecer diferentes formas de dançar, muito pautadas no autoconhecimento, na consciência corporal, num estudo muito aprofundado do meu corpo e movimento, em diálogo com o espaço, com as outras pessoas, com o público. E o mais incrível disso tudo é que não existiam moldes a serem copiados, modelos pré-estabelecidos, regras rígidas. Tinha muita liberdade para desenvolver uma criação autoral, mesmo dentro de trabalhos técnicos mais codificados, como, por exemplo, o balé clássico. Então, na faculdade, eu encontrei a dança que eu queria continuar fazendo, continuar dançando, mas principalmente a dança que eu gostaria de ensinar. Bom, eu comentei o quanto a educação somática revolucionou o meu pensamento sobre a dança, mas eu sentia falta de conhecer uma metodologia, uma abordagem específica
tendo em vista que a educação somática é um campo muito amplo, cheio de técnicas, métodos, abordagens. Então, no segundo ano de graduação, em 2012, eu me inscrevi na especialização em abordagens somáticas, método Feldenkrais, pela Feldenkrais SP, com a coordenação da psicóloga Márcia Martins. E aí, juntamente com uma parceira de estudos, né, também colega da graduação na época, a Alessandra Fará, nós cursamos durante 2 anos e meio essa especialização e pudemos também juntas aplicar esses conhecimentos do método Feldenkrais, traçando, né, estudando as relações entre ele e a dança contemporânea, através do oferecimento de oficinas de dança contemporânea num programa de estágio oferecido pela universidade, chamado Todos na Dança. E foi dali que eu desenvolvi, né, usei como material de estudos para desenvolver o meu TCC em licenciatura no final da graduação. E foi também na graduação em dança que eu conheci, através dos mestres e mestras, o bailarino, pesquisador e artista brasileiro Klaus Viana. Então, primeiramente, foi por meio do livro A Dança. Eu entrei em contato com todo o pensamento do Klaus sobre a dança e me chamou muita atenção o fato dele pensar essa dança democrática, acessível, possível para todos, todas, todes que quisessem experienciar, né, vivenciar essa experiência com o movimento dançado. Mas eu ainda não sabia muito bem, de fato, como se dava, né, essa dança proposta aí pelo Klaus Viana. Acho muito importante também, né, considerar que toda essa pesquisa que o Klaus desenvolveu desde a década de 40 teve ali uma parceria para essa construção desse trabalho com a Angel Viana, também bailarina, pesquisadora brasileira, e sua esposa na época. Mas a partir da década de 80, todo esse trabalho desenvolvido pelo Klaus foi sistematizado pelo seu filho, chamado Rainer Viana, seu filho com a Angel, e o Rainer Viana, juntamente com a bailarina e pesquisadora também brasileira Neide Neves, acabaram criando, né, sistematizando esse trabalho que deu origem à técnica Klaus Viana. E foi então que, concluída a graduação em dança e também a especialização no método Feldenkrais no ano de 2014, eu resolvi ingressar na especialização em técnica Klaus Viana pela PUC São Paulo, sob a coordenação da professora doutora Neide Neves, para conhecer, aprofundar, né, os meus estudos no trabalho, no pensamento né, que o Klaus desenvolveu sobre a dança. A especialização em técnica Klaus Viana me permitiu, então, verticalizar os estudos nessa que é uma vertente do trabalho de Klaus. Segundo, né, a pesquisadora, a doutora Jussara Miller, toda a produção de conhecimento trazida tanto pelo Klaus como pela Angel e também pelo Rainer Viana acabou sendo denominada Escola Viana, sendo então a técnica Klaus Viana uma vertente de todo esse pensamento que a Escola Viana trouxe, né, inovadora aí para as artes da cena do Brasil. E ali eu encontrei muitas ferramentas potentes para o meu trabalho como docente, que acontecia na época, né, na cidade de Angatuba. Então, ao mesmo tempo em que eu cursei a especialização em técnica Klaus Viana, eu também trabalhava pela prefeitura do município de Angatuba, num curso livre de dança, que atendia desde crianças, adolescentes, adultos e também idosos. Paralelamente a esse contrato com a prefeitura do município, eu também passei a atuar com a dança numa instituição de longa permanência, chamada Asilo Santo Antônio, também em Angatuba. Então, o meu enfoque de trabalho e de estudos passou a ser esse público, esse recorte etário da terceira idade, tanto nesse curso livre como nessa instituição. E nesse momento me chamou a atenção essa dança
esse ensino da dança para pessoas com idade acima de 50 anos, né? 50, 60, porque eu vi ali um potencial muito grande, um interesse muito grande pelas aulas, pela prática, por questões voltadas, né, à qualidade de vida, a lazer, à diversão, mas eu comecei a entender que o trabalho, né, com a dança, ele poderia ser algo a mais, né, do que um simples exercício físico. Assim que eu concluí a especialização em técnica clausiana, no ano seguinte, então em 2017, eu passei a frequentar o Salão do Movimento em Campinas, com a professora doutora Jussara Miller, e ali eu dei continuidade aos estudos em técnica clausiana. Então eu cursei técnica clausiana voltado para crianças, né, um curso livre. Também participei de uma formação complementar em processo didático e depois em processo criativo. E essa vontade de ir para Campinas no Salão do Movimento já estava vinculada a um desejo de dar continuidade aos meus estudos através do ingresso no mestrado. Então, eu entendi que, estando em Campinas, estando no Salão do Movimento, eu poderia ir me aproximando ali da Unicamp, que era o lugar que eu buscava, né, para dar continuidade nesses estudos, e realmente foi o que aconteceu. Eu conheci o programa Universidade, que é um programa de extensão da Unicamp, voltado a pessoas em estágio, né, de pré-aposentadoria ou aposentadoria. Então, pessoas com idade acima de 50 anos podem participar das atividades oferecidas pelo programa. E também eu ingressei como aluna especial no programa de pós-graduação em Artes da Cena na Unicamp, com o professor Jorge Schroeder. E ali, então, em 2018 já, eu estava oferecendo oficinas de dança contemporânea no programa Universidade e cursando uma disciplina como estudante especial. Então, com os estudos iniciados na especialização, eu pude levá-los aí para o oferecimento dessa oficina no programa Universidade, então trabalhando tanto o processo lúdico, como o processo dos vetores e também o processo criativo, que fazem parte, que integram a chamada técnica clausiana. O oferecimento dessas oficinas no programa Universidade foi me permitindo investigar e estudar ainda mais a técnica clausiana para esse público, né, para esse recorte etário. E em agosto de 2021, eu ingressei no mestrado em Artes da Cena pelo Instituto de Artes da Unicamp, com a orientação da professora doutora Ana Maria Rodrigues Costas, trazendo essa temática da dança e os processos de envelhecimento, a princípio no enfoque mais pedagógico, para realmente aprofundar e dar continuidade a esses estudos que foram iniciados lá em 2015. Atualmente, eu mantenho esse meu enfoque pedagógico para dança através do mestrado em Artes da Cena, mas também venho trabalhando, né, desenvolvendo um enfoque artístico voltado à performance, quando em 2019 eu iniciei o curso de processo criativo no Salão do Movimento com a professora doutora Jussara Miller. Desse curso do processo criativo surgiu o solo de dança Permear, que tinha uma previsão, né, de uma inauguração, de uma estreia em Campinas, ali no Salão do Movimento mesmo, mas que em decorrência, né, da pandemia, ele acabou sendo feito via plataforma Zoom, daqui da sala da minha casa. E mais ali para o final do ano, iniciei o coletivo Selenitas, juntamente com as parceiras Daniela Zuliani e Laura Jamelli. Eu conheci a Daniela Zuliani numa carona, nessas idas e vindas de Sorocaba para Campinas, enquanto eu ingressava como estudante especial no programa de pós-graduação em Artes da Cena da Unicamp. E, posteriormente, num workshop, nós nos encontramos de novo, e também com a Laura Jamelli. E aí, daquele workshop com o poliartista Khosrow Adib, nós resolvemos montar um coletivo de dança aqui na cidade de Sorocaba. E daquele dia,
meados de outubro de 2019, surgiu o Coletivo Selenitas, com enfoque na pesquisa, na performance, no ensino e na formação de público. Nós nos encontramos semanalmente no Espaço Selene para o desenvolvimento dos nossos projetos, tanto artísticos como pedagógicos. Temos um Instagram, temos um canal no YouTube e também um site, onde é possível saber mais sobre cada uma de nós e sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2019. Então sigo com esses dois enfoques e com o objetivo de cada vez mais apresentar e difundir esse trabalho, tanto nesse viés pedagógico com a terceira idade, como também artístico, aqui na cidade de Sorocaba.